Resgate coletivo. Mais um. 25 de janeiro de 2019, localidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, rompe-se mais uma barragem de dejetos de uma grande mineradora do país. Um prejuízo ambiental incalculável. Centenas de mortes de animais domésticos e silvestres. 270 mortes confirmadas e em torno de 3 pessoas desaparecidas. Informações atualizadas em fevereiro de 2024. Uma vez mais, a espiritualidade se utiliza deste artifício terreno para um grande resgate coletivo. No entendimento humano, é uma tragédia que abala o emocional de milhares de pessoas mundo afora, pois que milhares de pessoas se sensibilizaram com o ocorrido. Orações de todas as partes do globo terrestre. Envio de donativos de pessoas que nem sequer sabiam da existência desse município. Mobilização de equipes das Forças de Segurança e Defesa Civil, inclusive de outros estados, que se solidarizaram com o drama dos envolvidos. E milhares de verba destinada agora para custear indenizações. E os reparos dos lares destruídos e da vegetação e rios atingidos. Negligência humana? Falha no controle de segurança desta barragem? Ou foi um abalo sísmico, o que nada teria a ver com a ação dos homens? Ainda hoje não é possível saber com certeza o que aconteceu. Mas o fato é que muitas vidas foram ceifadas, alguns desaparecidos e possivelmente nunca mais sejam encontrados. Em um momento como esse, em que todas as atenções foram voltadas para o município de Brumadinho, Minas Gerais, nossa atenção fica desperta. E os questionamentos são diversos e abarcam até a justiça, ou para muitos, a injustiça divina. Por que tantas mortes? Por que justamente com aquelas pessoas? A doutrina espírita, considerada consoladora, objetiva nos auxiliar a entender o porquê dos acontecimentos trágicos, promovendo a coerência entre o crer e o aceitar. É comum ocorrer os seguintes questionamentos. Por que acontece esse tipo de coisa? Qual a finalidade dessas tragédias que causam a morte conjunta de várias pessoas e animais? Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? Por que algumas pessoas escapam? Tem como responsabilizar os causadores? As respostas estabelecem uma reflexão bem aprofundada com base em princípios fundamentais do Espiritismo, como a multiplicidade das encarnações e a anterioridade do Espírito. Esses pontos somam-se ao fato de que nós, enquanto espíritos em processo evolutivo, temos um passado de descumprimento da lei divina que precisa ter seu rumo corrigido, não apenas para equacionar nossos problemas de consciência, mas também para nos harmonizar com nossos semelhantes, afetados pelas nossas ações de desvirtuamento da lei. Entretanto, é sabido que aqueles que não detêm o conhecimento doutrinário, ou que não aceitam, encontrarão muita dificuldade na compreensão dessas palavras. Mas como aceitar os desígnios divinos em situações como essa? Fazendo uma apreciação do mundo e suas transformações, percebendo a profundidade de conceito como fatalidade, resgate coletivo, regeneração do planeta, além de favorecer o entendimento dos ensinamentos de Jesus relacionados àquilo que alguns chamam de sinais dos tempos. Em O Livro dos Espíritos, as questões 851 a 867 tratam de fatalidade e entre outros elementos. Destaque-se ainda o fato de que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito, ao se encarnar, e sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é própria consequência
da posição em que se encontra. Graças à lei de ação e reação e ao livre-arbítrio, o homem pode evitar acontecimentos que deveriam realizar-se, como também permitir outros que não estavam previstos. Fatalidade, destino, azar são palavras que não combinam com a doutrina espírita, da mesma forma que a sorte é daqueles que escapam desse tipo de situação. Então, para o Espiritismo, como se explicam esses casos? A resposta está no resgate coletivo, conceito que envolve a correção de rumo de um grupo de espíritos que em uma outra encarnação cometeu atos semelhantes, e muitas vezes em conjunto, de descumprimento da lei divina e que, portanto, para individualmente terem a consciência serenada, precisam sanar o débito. Toda a problemática, nesse caso, está no trabalho dos mentores na reunião desses espíritos, de modo a que juntos possam se reajustar perante a lei divina. O resgate de nossas ações contrárias à lei divina, ao bem e ao amor, pode ocorrer de várias formas, inclusive coletivamente. O objetivo, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 737, é fazê-lo avançar mais depressa. E as calamidades são frequentemente necessárias para perpetrarem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Além disso, na questão 740 do Livro dos Espíritos, cita assim: são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar sua paciência e sua resignação perante a vontade de Deus, ao mesmo tempo em que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. E assim, entendemos o sentimento de solidariedade com essas calamidades despertam em nós, auxiliando todos a desenvolver o amor. O importante para os mais diretamente envolvidos, para que tenham o progresso devido, como está dito em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, é não pecarmos pela murmuração, pois as grandes provas são quase sempre o início de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Como podemos observar, o progresso se faz sempre, e quando estamos atravancando-o, Deus, em sua infinita bondade e justiça, lança a mão de instrumentos que nos impulsionam à frente. O objetivo é nos fazer cumprir a escala evolutiva, saindo da nossa condição de espíritos imperfeitos moralmente para a de espíritos regenerados, até atingirmos a condição de espíritos puros. Contudo, nem todos têm a possibilidade de aceitar e compreender esses desígnios de Deus. Nos Evangelhos segundo Marcos, Mateus e João, há várias referências aos sinais precursores de uma transformação no estado moral do planeta, caracterizada pelo anúncio de calamidades diversas que atingirão a humanidade e dizimarão grande número de pessoas, para que na sequência ocorra o reinado do bem e sejam instituídas a paz e a fraternidade universal, confirmando então a predição de que após os dias de aflição virão os dias da alegria. A isso temos lido e ouvido há muito tempo. O que é apregoado nessas passagens evangélicas não é o fim do mundo de forma absoluta e real, mas o fim deste mundo que conhecemos, em que o mal aparentemente se sobrepõe ao bem. Desta forma, todos nós, tocados pelas dores gerais, ajudemos e oremos, formando a corrente de fraternidade. Agindo assim, estaremos construindo a coletividade harmônica, de modo que permaneceremos utilizando como ferramenta evolutiva, não nos perdendo em murmurações, mas utilizando o nosso livre-arbítrio como patrimônio.
O progresso de todos os seres da criação é o objetivo de tudo que acontece. Tenhamos a consciência desperta e procuremos entender o mundo à nossa volta, cientes de que a solidariedade é o verdadeiro laço social. Eis o que faz compreender o Espiritismo pela justa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Segundo o que aprendemos com a doutrina espírita, compreende-se hoje a justiça das provações, desde que as consideremos uma amortização de débitos do passado. As faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente pelos que juntos as praticaram. E os mentores estão sempre trabalhando, ajudando a todos nós, reunindo-nos em grupos de forma a favorecer a correção de rumo, amparando-nos e nos fortalecendo para darmos conta daquilo a que nos propomos, além de nos equilibrarmos para podermos auxiliar o outro com os nossos pensamentos positivos também, nossos melhores sentimentos e nossas vibrações. Que a graça de Deus, de Nossa Senhora, Senhor Jesus Cristo e dos benfeitores espirituais façam você compreender essa mensagem. Alguns resgates coletivos nos causam dor, sentimento de angústia, revolta, desânimo. Mas é algo necessário, é uma intervenção divina para a correção de alguns débitos passados. Alguns aceitam, alguns compreendem, e isso torna a vida muito melhor. Continuemos orando pela harmonização do planeta. Que os benfeitores espirituais se façam presentes na sua vida, junto a você, seus familiares, sua casa, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, hoje e sempre. Que assim seja. Se você gostou desse texto, dá um joinha, ativa o sininho para receber as novas mensagens e compartilha nas suas redes sociais. Talvez esta palavra, esta mensagem, sirva de alento e esclarecimento a alguém dos seus laços de amizades. Que assim seja.